Aqui é o professor Gleison e nesse vídeo a gente vai aprender uma propriedade muito importante que é a propriedade que envolve o expoente racional. Ou seja, quando você está trabalhando com uma potência onde ela é uma fração. Então, o que é uma potência com fração? É, na verdade, a radiciação de um número. Então, olha só, vamos começar com um exemplo bem simples. Eu tenho o número 4 e ele está elevado a meio. O que isso significa? Que é 4 elevado à metade. Como eu posso representar isso? Isso, matematicamente falando, é você pegar o número 4, colocar ele aqui. O numerador da potência é potência expoente de 4. O denominador da potência é índice da raiz que envolve essa potência. Então, 4 elevado a meio, 1 sobre 2, é na verdade raiz quadrada de 4 elevado a 1, que é raiz quadrada, e geralmente a raiz quadrada não precisa aparecer o índice, de 4 elevado a 1 é 4, que dá o próprio 2. Então, 4 elevado a meio é uma maneira diferente de você escrever raiz quadrada de 4, que é a próprio 2. Então, se eu tiver 9 elevado a meio, a gente já sabe que é raiz quadrada de 3. Por quê? Isso será raiz, o 9 está elevado a 1 e o índice é 2. Então, vai ser raiz quadrada de 9, que dá 3. Mas isso nos abre outras possibilidades. Por exemplo, eu posso ter 8 elevado a 1 terço. O que isso significa? Isso significa que é raiz cúbica, né? Eu boto o 8 aqui, o expoente vira aqui, coloco o índice da raiz e coloco 3. Então, é a raiz cúbica de 8. Então, vai ficar aqui como sendo raiz cúbica de 8. Agora, eu tenho que tirar a raiz cúbica de 8. Como é que eu faço isso? Uma maneira é tenho que fatorar o 8 para que ele tenha o mesmo índice da raiz. Ou seja, eu coloco o 8 aqui, coloco aquele tracinho comum aqui de fatoração e vou começar a fatorar ele pelos números primos conhecidos. Quais são eles? 2, 3, 5, 7, 11, 13. Eu acho que esses já são suficientes para nós. Começo com 2. 8 dividido por 2 dá 4. Divido por 2 de novo. 4 dividido por 2 dá 2. Divido por 2 de novo. 2 dividido por 2 dá 1. Então, ó, o 8 é 2 elevado à terceira. Para tirar a raiz, eu tenho que achar um índice que seja o mesmo daqui. Então, eu fico com raiz cúbica de 2 elevado à terceira. E aí sim eu posso eliminar esses dois e vou ficar com apenas o 2. Interessante, não é? Vamos fazer outro exemplo aqui. Digamos que eu tenha 4 elevado a 2 terços. Qual é esse número? Esse número, na verdade, é raiz de 4 ao quadrado com o índice 3. Então, ele vai dar o quê? 3 aqui, 4 aqui, então vai ficar raiz cúbica. 4 ao quadrado é 16. Pronto. Nós não sabemos qual é a raiz cúbica de 16, vamos ter que calcular. Vem aqui, coloco o 16, tracinho, e começo pelos primos conhecidos. 2. 16 dividido por 2 dá 8. 8 dividido por 2 dá 4. Por 2, 2 dividido por 2 dá 2. Por 2 de novo, 2 dividido por 2 dá 1. Chegou em 1, para. Se o índice aqui é 3, então eu tenho que juntar grupos de 3. Aqui eu tenho um grupo de 3, 2 elevado à terceira. E sobrou esse só. Então eu venho aqui na raiz, coloco ela aqui, ó, raiz cúbica. Então o 16 será agora 2 elevado à terceira vezes esse 2 só, que ficou. Esse vai eliminar a raiz e ele sai. Ele vem para fora. Mas esse que não tem, permanece dentro da raiz cúbica de 2. Por quê? Esse aqui, só esse conseguiu sair, tá? Só ele que sai. Quando ele atinge o índice, ele sai. O que não tem o índice, aqui é 1, permanece. Vamos fazer mais um exemplo. Eu tenho aqui, vamos ver aqui, vamos pegar o próprio 4. Vou pegar agora o 6 elevado a 2 terços. O mesmo caso.
6 elevado a 2/3. Vamos ver o que a gente vai ter. A gente vai ter raiz cúbica, né? Porque o denominador 3 de 6 ao quadrado. Então, isso vai dar raiz cúbica, 6 ao quadrado é 6 vezes 6 de 36. Então, vamos decompor o 36 agora. 36, vamos decompor. Dá por 2. 36 dividido por 2 dá 18. 18 dividido por 2 dá 9. 9 dividido por 2 dá 3. Não dá, então tem que ser por 3. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. O expoente o índice da raiz é 3. Tem algum dos elementos que dá para ser colocado como a potência de 3? Nós não temos. Aqui é 2 e aqui também é 2. Então, a gente vai acabar com raiz cúbica de 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. E esse não tem solução. A gente mantém ele assim. Tá ok? Então, revise o vídeo quantas vezes for necessário e a gente se vê na próxima videoaula.